Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão assim, bem rápida e breve, que na verdade eu tenho visto, que eu tenho vivido ultimamente. A minha ansiedade, ela sempre trouxe muitos medos pra mim. Um deles, é o medo, a fobia social, que é o medo de estar com pessoas. E eu tenho percebido que tem sido muito difícil lidar com os medos. E na terapia eu tenho tratado muito isso, sabe? Tenho batido muito nessa tecla. A psicóloga tem me ajudado muito nisso. Só que a gente entende uma coisa, que para vencer algo, a gente tem que ir lá enfrentar. Se você quer vencer o medo, você tem que ir lá e bater de frente com ele. Mesmo com medo. Você tem que ir lá e enfrentar. Porque não se vence um medo se não for enfrentar ele. Se não for fazer. Se você tem medo de estar em lugares como eu, com muitas pessoas ou com pessoas, como é que a gente faz para enfrentar? A gente tem que ir em lugares que tem pessoas e enfrentar, às vezes até sozinha, Então, eu tava com muitos medos. E eu percebo, analisando bem toda a situação, gente, eu tô um pouco gripada, tá? Faz uns 5 dias. Eu percebi que essas 2 últimas semanas, eu não tive, nessa semana na verdade, eu não tive terapia. E eu percebi que essa semana foi uma das semanas mais tranquilas pra mim, em relação à ansiedade e pensamentos negativos, acelerados, e também em relação a medos. Eu me vi dando passos para enfrentar medos. E eu falo isso pra você, que pra vencer o medo, você tem que enfrentá-lo, bater de frente com ele. Eu falo isso pelo fato de que eu tinha um medo muito grande de usar capacete. Sempre que eu precisava sair de moto e colocar o capacete, eu tinha um medo terrível, porque me dava muita falta de ar, eu achava que eu ia sufocar ali, e realmente eu tinha muita falta de ar, então eu meio que queria chorar, eu suplicava pra não botar aquilo, e era bem torturoso, sabe, todas as vezes que eu precisava colocar aquilo, então isso era bem raro. Só que essa semana, eu tô fazendo isso sozinha, eu enfrentei de cara, e eu não sinto mais nada quando eu boto ele. Eu mesmo coloco ele, eu mesmo quero colocar, porque eu olhei pro medo e enfrentei. É fácil? Não é. Não é fácil. Não foi fácil ter que fazer isso. Não tem sido fácil ter que sair para alguns lugares que tem muita gente. Tipo, hoje fui ao mercado e tava super lotado. Só que tá sendo tranquilo, sabe? Eu entendo que uma psicóloga, eu entendi que para vencer o medo, a gente tem que enfrentá-lo. Não tem outra forma. Não tem outra forma de vencer o medo. E eu tenho estado muito feliz, porque vencer esse medo foi uma vitória, assim, pra mim, Foi uma vitória. E como eu tava falando em relação à ansiedade, pensamentos negativos, acelerados, essa semana foi a semana mais tranquila, a semana mais leve que eu tive. Claro que teve problemas acontecendo o tempo todo, mas eu não foquei neles, eu tentei focar realmente no hoje, nas coisas que estavam acontecendo no dia. Então, para mim conseguir lidar com a ansiedade, sabe, a terapia, a psicóloga, ela estava me ensinando que pra gente lidar com a ansiedade, a gente não podia focar na ansiedade. A gente tinha que parar de focar nela. Como? Tipo, parar de focar em pensamentos negativos, trocar os pensamentos negativos por pensamento de coisas que vai dar certo, você consegue, você pode, sabe? Então eu fui trocando esses pensamentos. Claro que a ansiedade ficava batendo na minha porta o tempo todo, só que quando ela surgia, eu pensava em outras coisas. Eu olhava até para coisas corriqueiras e, nossa, olha essa porta. Nossa, por que essa porta é assim? Tipo, quando você começa a olhar para uma porta, um exemplo, e fica focando, nossa, por que essa porta é assim? Por que ela tem essa cor? Por que isso? Por que aquilo? A ansiedade, ela vai sumindo. Eu não tive tempo de sentir a ansiedade, porque sempre que ela vinha, eu tava focada em outras coisas. Eu não fiquei com aquele pensamento acelerado, eu preciso disso, não sei o que, um monte de pensamentos ao mesmo tempo. Eu consegui controlar,
sabe? E eu entendi que sim, gente, é possível, a gente consegue se controlar, a gente consegue controlar os nossos pensamentos, por mais difíceis que sejam, sabe? Os pensamentos negativos, acelerados, e aquela coisa de ansiedade o tempo todo. Então, eu consegui viver os meus dias, mesmo acontecendo coisas, só que toda vez que vinha alguma coisa, eu focava no que eu precisava, eu focava no que eu estava vivendo naquele momento. E eu percebo que foi assim, uma semana muito leve, sabe? Não é fácil, né? A gente que tem ansiedade, a gente sabe. Só que eu fiquei muito feliz, né? Porque eu vi que pra vencer o medo, você tem que enfrentar, não tem outra solução. Ninguém vai vencer o medo por você, ninguém vai enfrentar esse medo por você. Tem que ser você mesmo, por mais difícil que seja. Então, eu venci todos os meus medos? Claro que não, né? Eu tenho vários outros, mas já tendo vencido um que era bem difícil, eu me sinto muito confiante, assim, muito feliz. Então a confiança também, ela nos ajuda, né? Então, e pra não ter dias tão ansiosos é entender, né? Quando a ansiedade vir, você entrega ela nas mãos de Deus, foca no que você tá vivendo agora, foca no dia do hoje. Se tem coisas de, o que você vai fazer amanhã? Esquece o amanhã. Não, amanhã não existe, ele realmente não existe. Você vai focar no agora, você vai focar no hoje. E assim, você não vai nem perceber a ansiedade, sabe? Você não vai perceber, mesmo se ela for surgir, você não vai perceber. Tipo, eu não lembro se ela surgiu pra mim, porque quando aqueles pensamentos queriam vir, eu tava sempre preocupada com alguma coisa. Eu tava sempre preocupada. Tipo, eu não tô falando uma vida louca, corrida, fazendo sempre um monte de coisas, tá? Não é isso. Eu não tava sempre fazendo muitas coisas. Eu falo, tipo, quando ela queria vir, eu tava pensando em alguma outra coisa. Eu focava no agora. Eu não vou dar atenção pra ansiedade. Eu lembrei do que a psicóloga falou pra mim. Ela me disse que quando a ansiedade viesse, eu focasse em alguma coisa que tivesse ao meu redor. Ela me deu um exemplo de um ar-condicionado, porque era o que estava na nossa frente, na sessão que eu tive. E ela falou, você foca em alguma coisa e começa a questionar aquela coisa. Nossa, por que essa coisa tem isso? Por que dessa cor? Como é que ela funciona? E de fato isso funciona mesmo. A ansiedade, você nem percebe que ela tá ali, sabe? E eu vi isso, eu comecei a colocar em prática e é de fato, gente. E realmente eu vi ter assim dias bem leves, sabe? E foi bem tranquila assim a semana, mesmo com tanta correria, né? Porque a nossa vida é uma correria, mas foi tudo bem tranquilo. Então eu queria compartilhar isso com vocês, né? Que pra vencer o medo, não tem outra opção a não ser encarar. Por mais difícil que seja, você vai ter que encarar esse medo. Você vai ter que olhar pra ele bem de frente e entender que você pode sim. Foi uma das coisas que a psicóloga falou pra mim, que eu tinha que sempre falar pra mim que eu podia sim vencer o medo, enfrentar a ansiedade. Sim, você tem que olhar pro medo, pra ansiedade e dizer que você pode. Porque pra vencer o medo, você vai ter que enfrentar, você vai ter que ir até diante dele e fazer aquilo que você tem. É complicado, mas confesso que depois da segunda vez, depois que você for lá e fazer, você vai ver que não é tão difícil. Quando eu coloquei o capacete, sabe, pode parecer algo bobo para algumas pessoas que não têm esse problema, mas pra mim era algo torturoso. Era uma tortura, eu passava mal mesmo. E quando eu consegui, eu fiz, nossa, que coisa tão simples, né? E eu criava assim uma coisa tão grande na minha cabeça. Então, de fato, eu vi que pra gente enfrentar o medo, que pra gente superar o medo, a gente vai ter que ir lá e enfrentar. Ninguém pode fazer isso por nós, né? Temos que ser nós mesmos. Aí muitas vezes a gente fala, eu faço isso amanhã. E vai passando o tempo e você vai ficando com medo. A gente tem que encarar esse medo, sabe? E eu sempre ficava levando adiante. Um dia eu supero. Só que eu nem imaginava e eu acabei superando, sabe? Quando eu nem esperava, eu fui lá e falei, chegou a hora, eu quero vencer esse medo. Eu não vou deixar ele me dominar a minha vida inteira. Porque muitas vezes a gente deixa o medo nos dominar a vida inteira. A vida vai passando e a gente nem tem pra vencer.
Então, é isso que eu queria falar pra você, né? O que a psicóloga falou pra mim, que pra mim vencer o medo, eu teria que enfrentá-lo. Pra mim vencer a minha ansiedade social, eu teria que sair pra lugares que teriam pessoas. Então é isso que eu tô fazendo, eu tenho que sair e encontrar pessoas. Porque se eu não sair, se eu não for até o meu medo, eu não vou conseguir vencer nunca. Eu nunca vou vencer essa ansiedade social. Então, é isso que eu queria dizer pra você, né, a respeito do medo. E de pensamentos acelerados, pensamentos negativos, da ansiedade. É você tentar focar no que você tá fazendo agora. No agora. Quando a ansiedade surgir, tipo, usa o que a psicóloga, a dica que ela me deu, sabe? De focar em alguma coisa que tiver ao seu redor. Algum objeto, alguma coisa que estiver em você mesmo. Foca naquilo e deixa a ansiedade falando sozinho. Confesso pra você que ajuda muito, né? Porque essa semana foi uma das semanas assim mais tranquila. E eu não tive terapia. Não tive, nem terei na próxima. E foi assim uma semana muito boa, porque eu comecei a lembrar de tudo que a psicóloga falou e tentar colocar em prática. E é isso também que eu queria dizer, né? Porque não adianta a gente ir e colocar em prática. E de fato, gente, é possível a gente viver dias mais tranquilos, mesmo em meio ao caos, a toda a agitação que acontece ao nosso redor. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!